Amém, igreja. Glória a Deus. Queria pedir para os irmãos, por favor, abrir no livro de Jonas, no capítulo 1. Jonas 1. Jonas é um profeta menor, faz parte dos profetas menores, e vai ficar entre Obadias e Miqueias. É um livrinho pequenininho, uma página só, provavelmente, na sua Bíblia, uma página só. Nós vamos ler o capítulo 1 dele tudo. Antes eu achava que tinha que ler só um pouquinho na pregação. Aí um dia o pastor Kleber veio aqui, aí ele leu 66 versículos. Eu descobri que pode ler mais ou menos tanto que o Espírito Santo instruía. Antes eu achava que eu tinha que ler uns 4, 5. O pastor Kleber leu 66, aí eu fiquei mais à vontade para ler 17 aqui hoje. Aí os irmãos vão achando aí, por favor. Mas eu queria que todos nós achássemos. Nós vamos estar lendo aqui. Amém? Amém. Jonas 1. Tem umas bíblias que a gente vai achar que não tem Jonas, mas tem, porque é pouco utilizado, então às vezes abre pouco essa passagem, mas fala muito em nossos corações, então podemos abrir Jonas no capítulo 1. Quem achou vai falando assim, amém. Amém? Ouvi poucos améns. Vamos aguardar mais um pouquinho, porque como nós vamos ler um pouquinho a mais, é bom que os irmãos todos acompanhem, que é interessante. Amém? Então vamos ler. Vamos esperar uma aguinha aqui. Obrigado, irmão. Amém. Vamos lá. Jonas 1, verso 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava a seu próprio Deus. Atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por essa calamidade. Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Versículo 10. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele havia lhes dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar e ele se acalmará, pois eu sei que por minha causa que está violenta a tempestade que caiu sobre vocês. Versículo 13. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Versículo 14. Eles clamaram ao Senhor, nós suplicamos. Versículo 14. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor do Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifícios e se comprometeram por meio de votos. Versículo 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Irmãos, essa história é bem conhecida. Provavelmente, a primeira vez que eu escutei ela, eu era igual uma criancinha assim, que saí para
oração aí. Provavelmente foi numa aulinha infantil. E essa história, muitos falam que ela não é bíblica, que não é verdade, que isso é uma fábula, isso é uma parábola, que não aconteceu isso. Eu, irmãos, acredito fielmente que aconteceu isso. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Então eu acredito. Eu também acredito que o mar se abriu e o povo passou. Eu acredito que o mar se fechou e o pessoal do Egito ficou para trás. Eu acredito que Moisés tocava na pedra e caía água. Eu acredito que a mula falou com Balaão. Eu acredito que Pedro andou sobre a água. Eu acredito que Jesus morreu e no terceiro dia ressuscitou. E também acredito que um dia vai vir e vai arrebatar a igreja do Senhor. Então acredite nisso. Em nome de Jesus, que eu estou falando aqui hoje não é a história de Jonas, é também a história de Jonas, mas acima de tudo é a palavra de Deus. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos, Pai. Te louvamos porque o Senhor é bom, Pai, e deixou para a gente a sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz para mudar a nossa realidade, mudar a nossa vida, mudar a nossa história, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Pai, e por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Pai, fale através de mim, fale comigo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todos aqui venham ficar impactados com o poder da Tua palavra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, me usa, em nome de Jesus é o que eu oro. Amém e amém. Amém? Irmãos, como a gente estava falando, Jonas é um profeta diferente. Diferente porque ele, daquele período, ele foi um dos únicos, ou talvez até o único, que foi usado para pregar para um povo que não era judeu. Todos os outros profetas, a maioria dos profetas que estão aqui, tanto os maiores quanto os menores, eles eram usados para falar para um povo judeu, e Jonas não. Jonas foi usado para poder pregar para um povo totalmente diferente daquele povo judeu, daquele povo hebreu. E a verdade é o seguinte, era um povo muito difícil de lidar, um povo muito bravo, muito cruel, era um reinado muito poderoso, uma cidade muito grande. Hoje, nós temos pouca cidade no nosso estado que tem, por exemplo, 120 mil habitantes. E Nínive tinha 120 mil habitantes. Então, era uma cidade muito grande, muito poderosa e muito cruel. Eles matavam os seus inimigos em batalhas e colocavam eles todos amontoados na frente no caminho para chegar até a Nínive, em frente à cidade de Nínive, para poder aterrorizar outras pessoas que pudessem vir até Nínive para fazer algum tipo de mal. Então Jonas ficou com muito medo, muito pavor e fugiu. Jonas não quis, pensou que aquele povo não era merecedor de receber a palavra de Deus e não quis pregar aquela palavra aos ninivitas. E é interessante que Jonas tentou até fugir, mas eu já começo lhes dizendo para todos nós que estamos aqui que é impossível fugir da presença de Deus. E às vezes a gente vai vivendo, vai ficando, vai achando que está até fugindo da presença de Deus, mas essa impossibilidade é tão grande que às vezes Deus vai afunilando, vai te espremendo, vai te apertando, mas é para te mostrar o caminho que Ele quer que você percorra. E tem um Salmo 139 que diz o seguinte: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Irmãos, então é impossível a gente fugir da presença de Deus. Então não tente fugir da presença de Deus. Se durante essa palavra, seu pensamento tentar ficar dúbio, ficar para um lado, ficar para o outro, que você venha focar, peça ao Espírito Santo para que você venha focar e venha entender o poder que essa palavra pode trazer para a sua vida. E, amigos, irmãos, da mesma forma, Jonas foi enviado a uma cidade tão perigosa e tão diferente, e ele tentou fugir dessa presença. E nós também tentamos fazer isso. Às vezes as crianças tentam fazer isso. As crianças, às vezes, quando elas estão com algum tipo de medo, elas tentam fechar os olhos com coisa que aquele medo iria passar, com coisa que aquela realidade ia mudar. Mas, irmãos, a palavra nos diz que desde o ventre das nossas mães o Senhor te escolheu. Então, desde quando você era sem forma nenhuma, você era parecido com um girino, o Senhor já te escolheu, já te chamou para estar aqui hoje, para estar vivendo o reino de Deus, para estar vivendo isso. Então, não venhamos ter medo das graças que o Senhor tem para as nossas vidas. Não venhamos ter medo do reino de Deus de você entrar e ser participante desse reino de Deus, que eu tenho certeza, irmãos, que é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Deus não tem uma vida miserável em todos os sentidos.
para nós, mas sim, ele tem uma vida próspera e abundante em todas as áreas. Não falo isso só na área financeira, mas ele tem uma vida próspera e abundante em todas as áreas para nós. Em nome de Jesus, é isso que nós devemos buscar. E é interessante que quando Jonas tentou fugir, o Senhor mandou uma tempestade, mandou um vento e uma tempestade enorme naquele barco. E olha só, irmãos, a fuga, no caso de Jonas, gerou tempestade. Então tem tempestade na sua vida que você está vivendo, que não era para você estar vivendo. Mas por que não era para você estar vivendo? É porque você está fora do propósito de Deus. E às vezes ficar fora do propósito de Deus não é algo assim, mas agora não é sair da igreja, não é se revoltar contra Jesus, não. Às vezes viver fora do propósito de Deus é viver fora da vontade que Ele tem para você. Às vezes o Senhor tem para você ser um grande ministro de louvor e você quer ser um pregador. Às vezes Ele tem para você ser um pregador e você quer ser um ministro de louvor. Às vezes Deus tem para você cuidar das crianças da casa dele e você quer ser um pregador. Então você está dentro da casa de Deus, está na presença de Deus, mas está vivendo fora do propósito de Deus. Então que a gente vem entender que tem tempestade que está acontecendo na sua vida que não era para estar acontecendo. Mas aí vocês vão falar assim, mas Deus então é um Deus cruel, é um Deus bravo. Não. A palavra fala que Deus é amor. Inclusive, quando tem a bênção apostólica, fala, né, que o amor de Deus. Então, ele fala ali a respeito de Jesus Cristo, de Deus e do Espírito Santo. E o que ele fala que Deus que é amor. Então, é o amor de Deus que venha viver na nossa vida. E é esse o objetivo. Então, Deus não tenta nos espremer, não tenta nos castigar para que vivamos a vontade dEle. Mas sim, é tão da vontade do coração dEle que passamos a eternidade com Ele. É tão importante para Jesus que reinemos aqui na terra com Ele, que sim, Ele pode às vezes mandar uma tempestade, mandar uma chuva forte, mandar um vento forte, mas não é para te castigar, é apenas para que eu e você voltemos para a presença do Senhor. Irmãos, e eu te pergunto nessa noite, eu perguntei isso na manhã em Canaã, teve gente que começou a querer se emocionar, mas eu pergunto para vocês nessa noite, o que às vezes tem que acontecer na sua vida para que você cumpra a vontade de Deus? O que tem que acontecer na sua vida? Porque às vezes você está enrolando fazer alguma coisa, que Deus já te pediu, Deus já sabe o que é, e você não quer que isso aconteça. E ontem também eu estava conversando com um amigo nosso, e ele está morrendo de medo de escutar a resposta do Senhor. Ele não quer nem o sim de Deus, nem o não de Deus, ele prefere ficar na tempestade, Samuel. Agora imagina, tem gente que prefere viver tempestade do que viver a vontade de Deus. E a gente sabe também, irmãos, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Deus não está querendo te punir, Deus não está querendo te castigar, Deus não está querendo te apertar, Deus apenas está querendo que você viva uma vontade boa e perfeita e agradável. Existe Deus melhor que o nosso Deus? O único Deus? Não existe. Então, irmãos, venhamos viver buscando essa resposta e venhamos entender essas coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, que a gente não venha ter medo de acessar o Espírito Santo, não venhamos ter medo de tomar as decisões e venhamos colocar no altar, na presença dEle, as nossas dúvidas e as nossas dificuldades. Irmãos, é interessante a gente observar que às vezes essa falta de posição que você e eu podemos estar deixando, pode estar nos dando prejuízo, como aconteceu com a vida de Jonas. Jonas enfiou num barco que não era para ele ter enfiado. Desceu para um porão que não era para ter descido. E começou uma tempestade que começou a aterrorizar todo mundo, todo mundo com medo, todo mundo passando aperto, mercadoria tendo que ser jogada fora, tudo porque ele não quis tomar a posição correta. Irmãos, então que em nome de Jesus nós devemos tomar as posições corretas, nós devemos viver as posições que o Senhor deseja para que a gente viva. Porque você que é pai de família, mãe de família, ou você às vezes que é solteiro ou solteira, a sua falta de posição está impedindo que bênção chegue na sua casa, que bênção chegue na sua empresa, que bênção chegue na sua família. Então, irmãos, em nome de Jesus, tome essa posição que o Senhor está te pedindo, tome essa posição que o Senhor está te clamando, que você está atrasando a sua vida, e a vida dos seus descendentes e a vida daqueles que estão em volta de você. E eu tenho certeza que não é isso que Deus quer para você, e muito menos não é isso que você
que é para você ou que alguém aqui gosta de ficar vivendo tempestade. Tem um dia que estava caindo uma tempestade enorme aqui em Paulacane e nós voltamos. Nós estávamos dentro do carro, ainda passamos aperto. Imagina se a gente estivesse indo voltando a pé. Que terrorizante que seria. Até árvore caída no caminho e tudo mais. Então, irmãos, não fique tomando uma chuva que não é sua. Não fique passando um aperto que não é seu. Mas, em nome de Jesus, mude sua história, mude sua realidade. E é interessante que o mar estava totalmente agitado. O mar agitado, chuva caindo, vento poderoso. A vida de Jonas estava toda de cabeça para baixo. E às vezes a gente também está assim. Nossa vida está toda de cabeça para baixo. E o que Jonas estava fazendo? Dormindo. Jonas estava debaixo de um porão, dormindo, apagado. E às vezes você está passando exatamente por isso. Você não toma posição, você não tomou nenhum tipo de posição, você não fez o que você deveria ser feito, você sabe o que deveria ser feito e não optou por não fazer. Deus te orientou naquilo que você deveria fazer, e mesmo assim você não quis fazer, e agora você se encontra dormindo. Então desperta, irmão, desperta. Eu não sou o capitão de um navio, mas estou aqui para te acordar. Então acorda para a realidade, se liga no jogo, presta atenção no que o Senhor tem para a sua vida, e tome a posição que você vai ver as coisas mudar. E às vezes a gente fica com medo de chegar próximo do Senhor, entregar a nossa vida, de entregar os nossos planos, entregar a nossa realidade. E eu tenho certeza que depois que a gente faz isso, muda toda uma situação. Às vezes a gente tem medo de se humilhar na presença de Deus. E se humilhar na presença de Deus é também você se ajoelhar, e você chorar, e você clamar a Deus pelas bênçãos, pedir perdão. Mas se humilhar também na presença de Deus é principalmente que eu e você venhamos chegar próximo de Deus e dizer: Senhor, só o Senhor é Deus na minha vida, só você pode fazer na minha realidade, só você pode mudar a minha história. Então, Senhor, você é muito maior que eu, então faça por mim, haja na vida do meu marido, haja na vida do meu filho, haja na vida da minha empresa, do meu patrão, dos meus funcionários, mude a realidade. Irmãos, eu estava numa dificuldade de arrumar mão de obra para trabalhar comigo, o irmão, ele sabe. Hoje, para a honra e glória do Senhor, tem 2 equipes valorosas, pessoal bom, sabe? Pessoal que trabalha. Mas assim, tive que orar, tive que clamar a Deus. Eu não tive que sair procurando gente no meio da rua, não. Eu tive que orar a Deus. E as pessoas foram chegando, Deus foi enviando essas pessoas. Então, irmãos, em nome de Jesus, que você e eu venhamos nos humilhar na presença de Deus e entender que nós somos filhos dele, somos criados por ele. Então ele tem poder para poder agir sobre nós. E no momento, eles lançam sortes e descobrem que a culpa da tempestade era de Jonas. Então, de repente, eles descobriram que a culpa da tempestade era de Jonas. E mesmo assim, Moisés, eles não optaram em jogar Jonas no mar no primeiro momento. Eles optaram em remar contra a tempestade. Eu tenho certeza, irmãos, que quando a gente descobre que tem que jogar alguma coisa no mar, se você buscar orientação fora da palavra de Deus, com as pessoas erradas, com pessoas que às vezes não são enviadas por Deus para poder estar falando com vocês, eles vão te dar outras ideias, vão tentar remar contra a tempestade do Senhor. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão atrasando a sua bênção, eles estão atrasando a sua vitória. Porque se você tiver uma dificuldade com seu marido, se você for lá no mundo e perguntar, eles vão falar assim: larga ele. Se você tiver uma dificuldade com a sua esposa, se você for lá no mundo e perguntar, larga ela. Seu filho não está comportando direito, eles vão te dar outras coisas para você fazer, dar computador para ele. Irmãos, eles estão atrasando a sua bênção, eles estão atrasando a sua vitória, eles estão tentando remar contra a tempestade do Senhor. Meus irmãos, um Deus que faz o mar se abrir, um Deus que fez Pedro andar sobre as águas, o que é essa situação que você está passando? Fazia água sair da pedra para o povo beber água, fazia pão cair do céu para o povo comer. O que é essa situação que você está passando? E tem deserto, irmãos, que as pessoas realmente têm que passar. E eu até contei de manhã, tem uma pessoa lá em Viçosa que eu estou doido querendo ajudar ela. Mas meu coração, só meu coração e minha esposa que sabe o tanto que eu queria ajudá-la, o tanto que eu queria dar uma força para ela. Mas Deus não autorizou eu fazer isso. Ela está passando por uma chuva, por uma tempestade que é dela. E eu não posso fazer isso, porque eu vou atrasar a bênção dela chegar e vou, às vezes, me complicar naquilo. Vou entrar na chuva que não é minha. Vou entrar num problema que não é meu. E num certo momento,
eles até topam jogar Jonas no mar. Falam assim, não, então vamos jogar Jonas no mar. Oram a Deus lá da forma deles e tapa Jonas dentro do mar. Joga Jonas no mar, o mar revolto, o mar totalmente agitado, chuva caindo, e joga Jonas no mar. E é interessante, duas coisas. Primeiro, que na hora o mar se acalmou, porque o que era para ter sido lançado, foi lançado, então o mar se acalmou. Então é o seguinte, joga seu marido no mar, joga sua esposa no mar, joga seus filhos no mar, joga seus problemas no mar, tira essa carga de dentro do seu navio e põe no mar do Senhor. Não é para você jogar seu marido, literal não, é só figurativo. Não vai ter gente que vai jogar o marido na ponte, mas não é isso. Joga no mar espiritual, que eu estou falando, só espiritual. Não vai ter gente que vai passar, ele vai empurrar os maridos, fala assim, o pregador falou para jogar, mas não é isso. Isso é a primeira coisa, o mar se acalmou. E a segunda coisa que é interessante, em momento algum, a palavra fala que Jonas se afogou. Porque quando você jogar no mar espiritual seu marido, sabe o que vai acontecer, irmã? Sabe o que vai acontecer? O sobrenatural de Deus vai acontecer. O sobrenatural de Deus vai acontecer. Porque você há de combinar comigo. Se eu passar um filme, eu acho que tem até um filme que faz isso, Moby Dick, que um homem lá ficou também um período dentro da barriga de um peixe. Um filme desse é mentira, mas na palavra de Deus isso é verdade. Então, irmãos, o sobrenatural de Deus vai atingir a sua vida. Um homem ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, como está escrito no versículo 17. Fala assim, ó, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Ou seja, ele não se afogou em momento algum. Simplesmente para Deus, o sobrenatural aconteceu e ele foi levado a cumprir um propósito. E é interessante, irmãos, a gente entender que às vezes a gente fica segurando para jogar no mar, fica enrolando para jogar no mar. E como já foi falado aqui, eu vou repetir, nós estamos atrasando as nossas bênçãos. Tem uma passagem que eu gosto muito em Ezequiel, oração de Ezequiel, no capítulo 47, que vai falando que primeiro a água atingia nos joelhos, depois a água atingia na cintura e depois atingia, molhava o corpo inteiro. Mas o mais interessante dessa palavra não é simplesmente que estava molhando o corpo inteiro, mas era que havia um anjo que conduzia Ezequiel a todo esse caminho das águas, esse caminho mais profundo com o Senhor. E é vontade de Deus te levar a águas profundas. É vontade de Deus você lançar no mar dele todos os seus problemas, todas as suas angústias e mudar a sua realidade. Então, irmãos, não adie mais isso, não demore mais fazer isso. Como eu já falei aqui algumas vezes, até um homem conseguiu andar sobre as águas. Vai ter momento que você vai andar sobre os seus problemas, mas vai ter momento também que é necessário que você lance os seus problemas. E o Senhor está chamando eu e você para poder viver esse milagre, porque é o objetivo dele. Porque em Mateus capítulo 11, no verso 30, diz o seguinte: porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Irmãos, o fardo do Senhor é leve, porque Ele quer carregar para você. Porque Ele que criou os céus, a terra, quer carregar os seus problemas. Ele quer carregar as suas dificuldades. É isso que Ele está te propondo, é isso que Ele está te oferecendo nessa noite. E observa também, às vezes a gente pensa, não, agora eu vou converter. E a gente pensa, né, se converter é uma série de listas, uma lista enorme. De um monte pode e não pode. Pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pode fazer isso, não faz isso. Pode fazer isso. Irmãos, o Senhor não está te chamando para isso. Ele está te chamando para ser seu Senhor e seu Salvador da sua vida e da sua alma. É esse o objetivo dele. E para isso a gente não precisa de fazer muita coisa. Eu queria pedir para os irmãos abrirem Romanos 10, 9. Olha aí, para a gente poder ver. Vocês abrem para mim, fazem favor? Vocês vão entender o que o Senhor tem como objetivo, o que Ele quer realmente que nós façamos. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É isso, o maior objetivo do Evangelho, o maior objetivo de Jesus é fazer as nossas pazes com Deus e fazer com que eu e vocês não pereçamos, não vivemos a morte, não passamos na morte eterna, mas na vida eterna.
Mas para isso a gente precisa tomar algumas posições, e aqui é uma delas: confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração. Não é só confessar, você precisa de acreditar, né? Porque você não está repetindo, você está acreditando em alguma coisa daquela. Então peça a Deus. Se você não acredita, não tem problema, peça a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai derramar essa unção sobre a sua vida. É interessante, irmãos, no capítulo 2, nós vamos começando a se aproximar do final. No capítulo 2, Jonas, quando ele está jogado no mar, na hora que ele cai dentro da barriga de um peixe, ele ora. Jonas não orou hora nenhuma, momento algum. Jonas optou em orar. Jonas não orou para ir até a Jope, não orou para pegar o barco, não orou para ir para Tarsis, não orou para descer para o porão, não orou para se oferecer a ser jogado para o mar, mas na hora que a situação, ele falou assim: agora está ruim, agora estava dentro da barriga de um peixe, aí ele orou. Às vezes, irmãos, eu e você fazemos desse jeito. A gente não ora para nada, a gente vai só fazendo, só movimentando, só agindo, achando que sabe, e não ora para nada. Mas a vantagem, eu vou contar para vocês, é que nosso Deus é misericordioso. Então, se você orar, mesmo dentro da barriga de um peixe, na situação pior que você puder imaginar, ela ainda não é tão ruim o suficiente para que Deus não possa te tirar. Não é ruim o suficiente. O único lugar que Deus não pode tirar é do inferno. Depois que você for para lá, Ele não pode tirar. Mas de qualquer situação que você estiver passando aqui, essa sim, Deus pode te tirar. Então, irmãos, nós vamos orar daqui a pouco. Vamos chamar todos os irmãos para estar orando daqui a pouco. Não enrole isso. Entregue ao Senhor todos esses sonhos. Entregue ao Senhor todos os seus problemas, suas dificuldades. Não demore a fazer isso. Jonas deixou para a situação ficar ruim. Se você tivesse falado com o Senhor, às vezes a história ia ser diferente, né? Se ele falasse assim, tivesse descido para o porão e falasse: Senhor Deus, me perdoa, quando chegar lá em Tarsis eu vou pegar um barco de novo, vou andar para Nínive, vou fazer tudo certo. Talvez ele não tinha caído dentro da barriga de um peixe, não tinha passado talvez o maior aperto da vida dele. Então tem aperto aí que você vai passar por falta de oração, então peça perdão para Deus e apresente a sua realidade. E é interessante, irmãos, isso acontece também na vida de algumas pessoas, que a angústia de Jonas que levou ele à presença de Deus. Jonas estava tremendamente angustiado e por isso ele se chegou à presença de Deus. Ele trouxe, irmãos, à memória aquilo que te trazia esperança. O que te traz esperança? Foi seu primeiro amor com o Senhor? Foi como você conheceu a Deus? Foi quando Ele fez um milagre na sua casa? O que te traz esperança? Mostre a Deus aquilo que te traz esperança, que Ele vai fazer. Qual que é a sua angústia? O que está sendo difícil para você? O que está sendo complicado para você? Apresente isso a Deus, até porque Ele já sabe. Vocês sabiam que Deus já sabe? E mesmo assim Ele quer ouvir, porque Ele quer uma relação íntima comigo, com você. Ele quer uma relação próxima, uma relação de pai e filho. Ele não quer intermediários, Ele quer Ele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, a não ser por Jesus. Então, não demore a tomar esse tipo de posição. E pode gritar, porque o nosso grito, ele sempre vai encontrar o ouvido do Senhor aberto. Às vezes o seu grito, por mais angustiante que seja, por mais desesperador que seja, ele vai encontrar o coração, o ouvido do Senhor aberto. Irmãos, e se você estiver passando por uma prova, por uma tempestade, por uma chuva de vento terrível, não fica achando que Deus não te ama, não, mas Deus te ama muito, e por isso que Ele está te corrigindo. Porque se Ele não te amasse, Ele largava você na chuva, ou nem te mandava chuva, deixava você viver de qualquer jeito, deixava você viver de qualquer maneira. Então, irmãos, a palavra até diz o seguinte, olha só, em Hebreus 12, no verso 6, fala assim: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Quem tem filho sabe. Você já bateu no seu filho, não é porque você não gosta dele, é porque você ama ele. Você já corrigiu seu filho, não é porque você não gosta dele, é porque você ama ele. Então, Deus também, quando Ele está mandando uma tempestade na sua vida, é porque Ele te ama, Ele está querendo te levar de volta para o caminho dele, como foi falado aqui. E observa bem, o caminho da desobediência, nós já estamos terminando, o caminho da desobediência, ele sempre vai nos conduzir para abismos mais profundos.
palavra vai mostrando que Jonas teve que descer a Jope, era uma cidade mais abaixo. Depois ele teve que ir para o litoral, né, mais baixo no mar, para poder pegar um barco. Então ele desceu mais uma vez. Depois ele entrou no barco e desceu ao porão, porque a palavra de Deus também nos ensina o seguinte: um abismo nos leva a outro abismo. Sempre é possível cavar o poço um pouco mais. Se você achar que você está no fundo do poço, você ainda tem 2 mãos, você pega e consegue cavar um pouco mais. Então não tem necessidade de você e eu cavar um pouco mais o nosso poço. Deus está disposto a nos tirar dessa realidade, Deus está disposto a mudar essa realidade. E observa bem, no capítulo 3, Jonas dá uma segunda chance, Deus dá uma segunda chance a Jonas e a primeira chance aos ninivitas. Primeiro vamos falar dessa segunda chance de Jonas. Ele tinha dado uma ordem a Jonas de que fosse pregar a Nínive. E olha só no capítulo 3 como é que ele fala, ó. 3:1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com essa ordem. Então, pela segunda vez, com a mesma ordem. Então, Deus pode estar te dando hoje a segunda chance, ou a 20ª chance, ou a 3ª chance, não sei, de colocar alguma situação que você está agindo pelas suas mãos na mão dele. Está tentando colocar, pedindo mais uma vez para você colocar na mão dele. E é isso que ele fez com Jonas, e ele cumpriu todo um propósito de Jonas. Mas aí, Deus vai mudar seu coração? Não, você pode continuar achando que você não vai conseguir fazer bem feito, que você não vai querer fazer. Jonas fez uma pregação de muita má vontade aos ninivitas. Se você ler a palavra, ele só chegava lá e falava: daqui 40 dias, Deus vai destruir isso tudo. Aí ele chegava para outro camarada: opa, daqui 40 dias, Deus vai destruir isso tudo. Mas sabe quem que Deus enviou para poder cumprir o propósito de Jonas? Deus enviou o rei de Nínive. Deus colocou o rei de Nínive perto de Jonas, e Jonas falou com ele, falou assim: ó, daqui 40 dias, Deus vai destruir isso tudo. O rei pegou: opa, sou bobo nada, vou deixar de destruir meu reino? Mas nunca. Pegou e colocou a cidade inteira em jejum e vestido de pano de saco, e até os animais entraram em jejum. O Senhor mudou a realidade, e essa foi a primeira chance que o Senhor deu a Nínive. Às vezes você está ouvindo essa palavra de Jonas como a primeira vez, e já é o suficiente para você estar entregando a sua vida ao Senhor. Porque o arrependimento de Nínive mudou a história de Nínive, mudou a história daquele povo, daquela cidade. Então o seu arrependimento pode mudar também a sua história, pode mudar também a sua história. Então, irmãos, não vamos adiar as promessas do Senhor, não vamos demorar a vivermos as promessas do Senhor, mas vamos, irmãos, em nome de Jesus, tomar posse, tomar posição de tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos cantar um louvor, então? Aqui é o terceiro antes da oferta. Escape. Vamos cantar esse louvor? Enquanto isso, vai orando, apresenta para Deus. Jonas era crente, viu, gente? Jonas era até profeta, mas estava vivendo fora do propósito de Deus. O homem de Jonas era um homem cheio de Deus. Deus falava no ouvido dele. Imagina, Deus pegar e falar assim: Jonas, vai para Nínive. Nínive era para um lado, Jope era para o outro lado, totalmente diferente. Era como se Deus tivesse falado assim: irmão, vai fazer uma obra em Belo Horizonte. Você pegar seu carro e fosse lá para o Rio de Janeiro. Tentou ir para um caminho totalmente diferente. Mas Deus está mudando isso hoje aqui no seu coração. Está mudando isso na sua história. Então você pode ser crente, você pode até estar achando que está fazendo tudo certo. Eu mesmo tinha uma área na minha vida que Deus tratou demais esses dias, que eu achava que eu fazia certo. Mas eu descobri que eu não fazia não. Então agora, depois dessa palavra, eu vou ter que tomar uma posição. Vou ter que fazer direito. Então às vezes é o momento de você fazer, não do jeito que eu estou falando, mas do jeito que Deus está falando para você. Amém? De pé, igreja, vamos louvar o Senhor. Abre os seus corações.
porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, dá estéril faz mães e filho. É o mesmo que brada do alto, não teme, eu sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento, que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, dá estéril faz mães e filho. É o mesmo que brada do alto, não teme, eu sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Feche seus olhos. Reina para Vamos começar a orar. sempre. Vamos fechar os olhos. Feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos. Deus já Entre em contato com o Espírito Santo nesse o momento. caminho aberto Apresente para Ele qual que é a sua job, qual que é a sua ideia melhor do que a ideia de Deus para você. O que você está fazendo para não viver o propósito de Deus na sua vida? Apresenta para Ele também a tempestade que você está passando. Qual que é a sua tempestade? Queria pedir para toda a igreja ficasse com os olhos fechados, por favor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, te apresento esse povo, Pai. Senhor, te apresenta a minha vida também, Deus. Que estamos, às vezes, meu Deus, tentando viver conforme a nossa vontade, Pai. Conforme o nosso querer, Pai. Pai, em nome de Jesus, derrama uma unção, meu Deus. Que a gente venha entender, meu Deus, o Teu propósito, a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. E cumprir a Tua vontade, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, tem gente aqui que está pelejando numa tempestade de mais de anos, de muitos e muitos anos, Pai. Mude a realidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, tem gente que está passando tempestade no casamento, desde o dia que começou o casamento, Pai. Pai, em nome de Jesus, mude essa realidade, Pai. Pai, em nome de Jesus, há pessoas jogando no mar. Tanta coisa, Senhor, tanta angústia,
tanto problema, tanto trauma, Senhor. E em nome de Jesus, meu Deus, nós vamos passando e vamos curando agora em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, tem gente, Pai, que está tentando, meu Deus, pelejar com as suas mãos num trabalho há tanto tempo, Senhor. Mude realidades, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Tem pessoas, meu Deus, que não entregou o coração verdadeiramente a Ti, Senhor. Toque nesses corações essa noite, Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela Tua presença, pela Tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.